Oi pessoal, tudo bom? E aí, como vão vocês? Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre este livro aqui, maravilhoso, chamado Formigas. E quem escreveu ele foi o William Douglas e Davi Lago. Este livro, gente, é maravilhoso e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Olha só o subtítulo dele: Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. Então eles falam sobre esta sociedade que muito se assemelha à do ser humano e tem lições para trazer para nós. Mas por que isso? Porque na Bíblia tem alguns versículos falando sobre as formigas. E esses versículos estão lá em Provérbios. Provérbios capítulo 6, dos versos 6 ao 9, diz assim: Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado e preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Então é sobre isso que o livro trata. Então vamos falar um pouquinho. Primeiro eu quero falar sobre quem são os autores. Então, Davi Lago é pastor da Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte, Minas Gerais. É mestre em Filosofia do Direito pela PUC de Minas Gerais, editor da revista cultural mineira A Distopia, fundador da Chocadeira Mini Hub, plataforma de negócios criativos e conselheiro do Instituto Pensando o Brasil. Tá? É casado com Natália e pai de Maria. Publica artigos regularmente em seu website www.davilago.com. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o William Douglas. Quem é o William Douglas? Ele é o chamado guru dos concursos. Sim, ele ajuda as pessoas a passarem em concursos. Inclusive, ele tem um livro falando sobre isso. Como passar em provas e concursos. É muito interessante. Ele é um cara que já ficou reprovado em vários concursos, mas uma hora ele passou e aí hoje ele é juiz federal no Rio de Janeiro. Além disso, ele é professor universitário, mestre em Direito, pós-graduado em Políticas Públicas e Governo e conferencista. É autor de best-sellers como As 25 Leis Bíblicas do Sucesso e Como Passar em Provas e Concursos, como eu falei. Já ultrapassou as marcas de 1 milhão de livros vendidos e 2 milhões de espectadores em suas palestras. É casado com Nayara e pai de Fernanda Luiza, Lucas e Samuel. Publica artigos e vídeos regularmente em seu website www.williamdouglas.com. Muito bem. Então vamos ao livro, meu povo. Vamos lá. Vamos começar. Eu quero mostrar aqui para vocês, olha, a imagem que eles colocaram, tá vendo? As formigas, olha só, achei muito interessante, né? Pra gente realmente focar nisso aqui. Vamos nessa. Bom, ele começa então, o livro é dividido em lições, tá? Aqui o subtítulo dele é Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. Então ele começa com lições, cada capítulo vai ser uma lição. Então a primeira lição, lição 1 é: formigas não fogem do trabalho. Olha só que legal. Não é assim que o versículo diz? Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela. Então ele já começa falando assim, que a formiga ela não foge do trabalho. Então, o que é colocado para ela fazer, ela faz, né? Então, eles falam sobre a importância do movimento, do desempenho e tudo mais, da ação, da comunicação, né? Muito importante isso aí. Muito bem. Lição 2. Formigas trabalham com um propósito. Aqui eles falam sobre a importância de se ter um propósito no seu trabalho. Tem gente que não sabe o que vai fazer, fica assim, ó, perambulando. Mas eles falam sobre a importância de se ter um foco, de se ter um propósito, tá? Vamos lá, vamos seguir. E aqui eles também falam sobre a importância do trabalho. Tem gente que acha que o trabalho é uma maldição. Não é. O trabalho é uma bênção. Tanto é que no Jardim do Éden, antes da queda do homem, Deus já tinha falado para Adão: Adão, cuide do jardim. Então, o primeiro trabalho foi cuidar do jardim. Depois é que a coisa ficou mais difícil, né? Depois da queda do homem, a coisa ficou mais complicada. Mas o primeiro trabalho foi cuidar do jardim. Então, o trabalho é uma bênção, não é uma maldição, não é um problema, é uma bênção e a gente tem que entender dessa forma e administrar o trabalho da melhor maneira possível, porque
É isso que Deus quer de nós. Vamos lá, vamos seguir. Lição 3. Formigas são organizadas. Aqui ele fala sobre a importância de se ter uma organização, tá? Então, organizar o tempo, organização de hierarquia. Então, aqui ele fala sobre a abelha rainha, a formiga rainha, as formigas operárias. Então, é importante o entendimento da hierarquia, tá? Então, isso é muito interessante. E também sobre organizar o trabalho para que ele renda ao máximo, gente. Tem que saber fazer o dia render. É isso que eles ensinam aqui. E para isso tem que ter o quê? Planejamento. Eles ensinam a importância do planejamento. E eles pegam alguns versículos aqui que estão lá em Lucas capítulo 14, do 28 ao 32, no qual eles falam assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a viram se rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Lucas 14, 28 ao 32. Qual é o foco aqui? É planejar antes de agir, né? Tem gente que não planeja, tem gente que sai fazendo assim. Não, gente, vamos botar a cabeça no lugar e planejar antes de agir, principalmente quando se é um projeto grande. Então aqui ele está dizendo, olha, se você quiser construir a torre, tem que pensar antes. Primeiro, senta e calcula se vai dar. Para depois, não chegar lá no meio do caminho, você não conseguir. Então isso é planejamento e organização. A organização, o planejamento está dentro da organização. Se você não é uma pessoa que planeja, você não é uma pessoa organizada. Vamos lá. Aí ele fala sobre definir objetivos, né? Fala sobre quebrar os objetivos em pequenas etapas. Por exemplo, gostaria de aprender um idioma, então eu vou estudar inglês 1 hora por dia, né? Então assim, em vez de a gente ficar olhando assim muito grande, não, quebra isso, né? 1 hora por dia eu vou estudar inglês, né? É uma ideia que ele está dando. Preciso melhorar minha liderança, então vou ler um bom livro sobre liderança todos os meses. Então vai quebrando isso que fica mais fácil. Aí ele fala sobre a estratégia, né? Trace uma estratégia para alcançar seus objetivos. E ele fala sobre escrever, né? Escrever coisas. Quando você escreve aquilo que você planeja, fica mais fácil. Por quê? Porque isso garante o foco, ajuda a lembrar as coisas, auxilia na definição de prioridades e etc. Conselhos práticos para traçar uma estratégia. 1. Estabeleça prazos. Considere os recursos humanos de que vai precisar. Analise os problemas anteriores. Escreva os detalhes. Elimine o que não é essencial. Trace metas alternativas. Então, assim, ele fala sobre a importância de se ter um plano B. Tem gente que só fica focado no plano A. Não, tem um plano B. Porque isso vai ser importante se o plano A der errado. Porque a vida tem peripécias. Então, a gente precisa pensar nisso também. Então, esses são conselhos práticos para se traçar uma estratégia. Ouça conselhos. Aqui ele fala sobre a importância do saber ouvir quem sabe mais do que você. E aqui ele fala sobre conselhos práticos para aprender a ouvir. Então ele fala, pare de falar e ouça. Reflita sobre os bons conselhos e os acolha. Consagre tudo a Deus. Aqui ele fala sobre a importância de consagrar os planos a Deus. Lição 4. Formigas têm iniciativa, que eles falam sobre a importância de se ter uma iniciativa e não ficar procrastinando, né? Isso é importante também. Aí ele fala sobre a diferença entre o proativo e o preguiçoso. Quer dizer, o preguiçoso fica deixando para lá. E o proativo vai em frente. Então, é importante a gente ter esse entendimento também. Aí, ele fala também sobre conselhos práticos para se ter iniciativa. Olha, pense de forma criativa, renuncie ao conformismo, aproveite as oportunidades, por menores e mais significantes que lhe pareçam a princípio. Ou seja, a gente que olha para uma oportunidade pequenininha e pensa assim,
Não é interessante? Não, gente, vamos em frente. Aquela oportunidade é pequena, mas é daí que se começa. A gente tem que ter esse entendimento. Ignore as vozes contrárias e os pessimistas de plantão. Muna-se de bons conselhos e de toda a informação possível. Seja persistente. Construa uma autoimagem positiva. Desenvolva as suas habilidades. Torne suas ideias mais interessantes. Desenvolva o espírito de liderança e aptidão para o trabalho em equipe. Supere as expectativas, ultrapasse os obstáculos. Olha só como é interessante, né? A gente superar as expectativas, né? Às vezes uma responsabilidade é colocada na nossa mão e a gente pensa assim, será que eu vou dar conta? Mas quando a gente faz com amor e com alegria, se dedicando e procurando melhorar, a gente acaba superando as expectativas de quem espera alguma coisa de nós. Isso é interessante. Então, supere as expectativas, ultrapasse os obstáculos. A importância da persistência. Conselhos práticos para desenvolver a iniciativa. Mais um pouquinho. Elabore uma lista com atividades que você está postergando. Prometa uma recompensa para si mesmo. Sonhe grande e vá rápido. Isso é importante. Lição 5. Formigas adquirem recursos. Então aqui ele fala sobre recursos, sobre ter os recursos, né? Para a gente poder desenvolver. E aí, algo interessante é, use o que você tem. Às vezes a gente fica assim, não, mas eu tenho que ter tanta coisa para desenvolver. Não, use o que você tem. E aí as coisas vão caminhando, né? Aí ele fala sobre a teologia da prosperidade. Tem gente que acha que prosperidade é ter muito dinheiro. Não, prosperidade é você estar bem com você mesmo, né? Isso é prosperidade, estar bem com você e com Deus. E aí ele fala sobre o dinheiro como uma bênção de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o dinheiro traz felicidade. Não, o dinheiro, ele ajuda muita coisa, mas a felicidade plena não é o dinheiro que traz. Ele fala sobre isso aqui também, eles falam, né? Lição 6. Formigas não desperdiçam nada. Olha só que interessante, né? As pessoas têm muito essa visão de que não serve mais. Serve sim, se der um jeitinho, sabendo usar, não vai faltar. Isso é importante. Aqui ele também fala sobre economizar, né? Isso é importante. Planejar antes de gastar. Tomar cuidado com dívidas e empréstimos. Seja honesto com tudo que fizer. Não seja fiador de dívidas alheias. Isso é importante. Seja generoso com o que você tem, ou seja, ajude os outros. Combata a cultura do desperdício. Aprenda a estar satisfeito. Muito bem. Lição 7. Formigas trabalham em equipe. Olha só que interessante, né? A gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Então ele fala aqui sobre a importância de se trabalhar em equipe. E um fator muito importante para quem trabalha em equipe é o quê? A humildade. Ele fala sobre a humildade, sobre ser humilde. Isso é importante, né? A gente precisa entender que a humildade é muito importante para o trabalho em equipe. E aí ele fala também sobre a importância de ser fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Às vezes a gente olha para isso e pensa só no dinheiro, mas não é só no dinheiro. Às vezes é numa oportunidade pequena. Se você for fiel naquela oportunidade pequena, sobre o muito o Senhor vai te colocar. É isso aí que ele está falando aqui. Eles estão falando. O trabalho em equipe e a verdade. É necessário falar a verdade, gente. Isso é importante. O trabalho em equipe e a inveja. O que é inveja? É olhar para o outro e desejar que ele não tenha aquilo que eu gostaria de ter. Isso é inveja. Então, assim, se o cara tem aquilo, poxa, que ótimo. Então, eu vou batalhar para ter alguma coisa também. A gente tem que olhar para a gente. E qual é o antídoto para a inveja? O coração grato. Agradeça a Deus por aquilo que você tem e para de ficar olhando para o outro. Ok? Inspiração é importante. Agora, eu ficar tendo inveja do outro, isso não é legal. Ok? Trabalho em equipe em foco. Temos que ter um foco. Né? Não podemos deixar o foco. Aí, muito bem. Formigas administram o tempo com inteligência, que ele fala sobre a administração do tempo, né? Eles falam sobre administrar o tempo com inteligência. Então, o tempo é um recurso-chave. Então, tem que saber usar o tempo, né? Aproveitar o tempo é algo vital que requer, antes de tudo, organização. Quem não é organizado, quem não tem um bom planejamento, não sabe administrar o tempo. Olha aí.
Aí ele fala sobre, dá algumas dicas práticas para organizar o tempo. Olha, liste suas prioridades, não desperdice tempo com futilidades, invista em atividades produtivas, delegue. Tem gente que quer abraçar o mundo, não, gente, delega, senão a gente não consegue, são muitas demandas. Não conte com o dia de amanhã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cultive a pontualidade, aproveite as oportunidades. Que mais? E aqui ele fala aqui uma coisa interessante, olha, gente desorganizada precisa trabalhar 2, 3, 4 vezes na mesma tarefa. Ao lado de profissionais competentes, quem é desorganizado tem má reputação e passa a ser considerado instável e não confiável. Olha só que interessante, né? Então, como é importante a gente ter organização, para não precisar trabalhar 2, 3, 5 vezes dentro de uma mesma tarefa. Então, organização é fundamental. Aqui ele também fala sobre outros conselhos práticos para administrar o tempo. Olha só, gaste tempo para economizar tempo. Às vezes é necessário gastar um pouquinho de tempo para organizar um escritório, por exemplo, onde tem várias coisas que não servem mais. Então a gente pega aquilo e deita fora, joga fora, porque não vai servir mais, vai ficar só ocupando espaço, vai ficar difícil de achar aquilo que a gente precisa, então joga fora. Então às vezes é necessário gastar um pouquinho mais de tempo para organizar. Então gaste tempo para organizar tempo. Gaste tempo organizando o seu dia, escreva o que você tem que fazer, que fica mais fácil depois. Dimensione o tempo, olha só que interessante, né? Eu sei que essa tarefa vai levar 20 minutos, então eu coloco ali 20 minutos para essa tarefa. Também interessante. Bom, lição 9. Formigas concluem suas atividades em vez de adiá-las. Então, gente, a importância de se concluir um trabalho, não ficar deixando para depois. Conclua o trabalho. As formigas fazem isso. Manter o foco. O foco é o fator mais importante para se atingir uma meta. Então, aqui ele fala sobre a meta e o foco, né? A meta. Qual é a meta? Eu tenho esta meta, eu tenho que ter isso. Então, para que eu chegue nisso, eu preciso fazer o quê? Né? Então, já que eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou manter o foco nisso, para que eu chegue nessa meta. Ok? O valor da rotina, que ele fala sobre ter uma rotina organizada, né? Tudo direitinho ali, porque a gente precisa ter esse tempo. Mas ele fala também sobre a gente dimensionar essa rotina, não colocar tantas coisas, senão a gente não dá conta. Isso também é importante. Fala mais um pouquinho sobre cuidado com a procrastinação. Lição 10. Formigas desfrutam do descanso e dos resultados do seu trabalho. Olha só que legal. Aqui eles falam sobre a importância do descansar. Tem gente que só trabalha. É importante descansar também. E aí eles falam sobre a importância do sono. Olha só. Dormir bem é um dom de Deus. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmo 127, versículo 2. Então, o dormir bem é importante. Então ele vai falando sobre a importância de se dormir bem, dicas de como dormir bem. Então aqui ele fala, olha, uma boa noite de sono é fonte de saúde sistêmica para o organismo. O descanso de boa qualidade melhora a percepção, aguça a memória, desenvolve a capacidade de raciocínio, regula a pressão arterial, previne enfermidades cardiovasculares e metabólicas, relaxa a mente, promove o bem-estar muscular e melhora o humor e o desempenho geral. Né? Então, o sono, ele ajuda até no aprendizado. Se aprendeu alguma coisa durante o dia, tem uma boa noite de sono, que vai fixar na mente. O sono é exatamente isso. E aí, ele dá algumas dicas para se ter uma boa noite de sono. Olha só. Siga horários regulares para dormir e despertar. Vá para a cama somente na hora de dormir. Faça do seu quarto um ambiente saudável. Arrume o quarto, deixe o quarto organizado, sabe? Porque isso ajuda a ter um bom sono. Isso ajuda a melhorar a qualidade do sono. Não use álcool, não desperdice a orientação médica caso deseje usar medicamentos para dormir. Não exagere no café, chá e refrigerantes. Então, assim, o café é estimulante, o chá é calmante. O café tem cafeína e o chá tem teína. Então, para quem é muito agitado, não é nem bom ficar tomando muito café, porque isso agita mais ainda. E à noite fica mais difícil de se pegar no sono. Então, use mais chás calmantes, né? Existem chás que são calmantes.
Então, isso é importante para que se tenha uma boa noite de sono, um sono de melhor qualidade. Além disso, invista em atividades repousantes, atividades que vão relaxando a sua mente, né? Pratique atividades, que eles falam também, pratique atividades físicas em horários adequados e nunca próximo à hora de dormir. Por quê? Porque o corpo fica agitado, né? Então é bom ter atividades repousantes, senão atividades assim que exijam muito do corpo. Jante moderadamente com alimentos leves em horário regular e apropriado, ou seja, jante mais cedo, né? E coma comidas mais saudáveis na hora de dormir. Tem gente que come comida muito pesada, aí fica mais difícil o organismo fazer a digestão e se demora mais a dormir. Então, coma comidas leves. Não leve os problemas para a cama. Tem gente que gosta de discutir antes de dormir, fica complicado isso, porque a mente demora a descansar, né? A mente precisa se desligar e descansar, repousar. Se fica discutindo o problema na hora de dormir, fica difícil da mente pegar no sono. Após o jantar, dê vazão a atividades repousantes. Então, são conselhos práticos para se ter um bom sono. Bom, conclusão. Formigueiros são centros de excelência em formação de profissionais. Podemos extrair grandes lições sobre o trabalho dessas microexecutivas que são as formigas. A Bíblia orienta aos preguiçosos. Observe a formiga. Todos precisamos observar esse pequeno inseto e aprender com ele. Como somos bombardeados por muitas informações problemáticas transmitidas pela mídia, ficamos distraídos e desnorteados na época da hiperinformação. Por isso, é necessário aquietar um pouco o espírito, observar mais as coisas e ter um coração aberto a aprender. Então, aqui eles orientam a gente a aquietar o espírito, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Isso é aquietar o espírito. Muitas vezes a vida agitada, né, nos faz ficar ansiosos. Então, a gente precisa aquietar o espírito, ter um tempo a sós com Deus. Isso é muito importante, ter as nossas devocionais com Deus, porque isso acalma a alma. Deus vai falando com a gente e a gente vai ficando mais tranquilo. Isso é importante e a gente recebe a orientação do Espírito de Deus para conosco, né? Isso é muito importante. Então, aquiete o espírito, deixe Deus falar com você. Então, olha, isso é muito importante. E tenha um coração aberto a aprender, né? Procure ouvir quem sabe mais do que você. Isso é importante, né? Que mais? Aí ele vai falando sobre alguns versículos que estão em Tiago. Olha só que interessante que ele fala aqui. Ouça agora, Tiago 4, 13 ao 15. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então ele fala sobre a importância da gente colocar os nossos planos na mão de Deus, né? E aí ele vai falando aqui, olha, sobre 3 questões da vida. Então ele fala assim, o texto de Tiago apresenta considerações importantes sobre a vida, seja ela das formigas ou de seres humanos. Primeiro, ela é complexa, trabalhosa, cheia de compras e vendas, lucros e prejuízos, idas e vindas, pessoas e lugares, objetivos e atividades, dias e anos, decisões e mais decisões. Tiago fala de pessoas que fazem planos e avaliações justamente porque a vida é assim, cheia de desafios. A esfera profissional, os estudos acadêmicos, o lazer, o entretenimento, a família, o amor, as viagens, os passeios, os amigos da infância, os amigos de infância, os colegas de academia, os esportes, a literatura, a música, os festivais, a imprensa, os restaurantes, os parques, as crianças, outros países, outras culturas, outras histórias. A vida é incrivelmente complexa, uma enorme teia de relacionamentos, informações e sonhos. Viver dá trabalho. Segundo, a vida é incerta, frágil, sem garantias, suave como uma neblina. Não se gabe com o dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá lhe trazer. Provérbios 27, 1.
Temos a memória para lidar com o passado, mas somente a esperança para lidar com o futuro. Não temos certezas quanto ao que ainda há de vir, como afirmou o poeta Fernando Pessoa. Todas as frases do livro da vida, se lidas até o fim, terminam numa interrogação. Basta uma gripe e uma pessoa cheia de energia cai prostrada. Um vírus, uma bactéria, um simples aperto de mão e alguém é contaminado com uma doença. Um acidente, um imprevisto, um prejuízo repentino, uma crise na bolsa de valores e o sujeito perde tudo que conquistou materialmente ao longo da vida. Basta uma decepção para que uma amizade de anos se desfaça para sempre. A vida é abarrotada de imprevistos, incertezas e inseguranças. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, afirmou Tiago. Terceiro, a vida é passageira, curta, breve e logo se dissipa como uma neblina. Nossos dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão, Jó 7,6. São como a nuvem que se esvai e desaparece, Jó 7,9. Não passam de uma sombra, Jó 8,9. Correm mais velozes que um atleta, Jó 9,25. A vida passa muito rápido, o tempo é imperdoável, ele se vai e não volta. Então ele fala aqui sobre a importância, eles falam aqui sobre a importância do tempo, né? Sobre a vida, o quanto que a vida é passageira, o quanto que a vida é curta e a gente precisa aproveitá-la da melhor maneira. E aí, gente, ele fala assim, olha, precisamos ver bem o que estamos fazendo com a nossa vida, pois ela é complexa, frágil e curta. Não podemos desperdiçá-la. Não devemos ter medo da morte, mas de não desfrutar a vida plenamente. Não podemos torná-la mais complicada do que já é. Tampouco desrespeitar nossos limites físicos, psíquicos e espirituais. Não podemos viver sem refletir no sentido maior de todas as coisas. Precisamos viver uma existência valorosa e bem-aventurada. Aprendemos que é possível, sim, viver uma vida feliz, apesar de todos os desafios. Podemos olhar para a natureza e ver, por exemplo, o testemunho das formigas, trabalhadoras, produtivas. Devemos olhar para a história e ver os testemunhos dos homens sábios e bem-sucedidos como o rei Salomão. Não podemos simplesmente nos prostrar diante dos desafios, como afirmou o astrofísico Robert Reeves. Quantos artistas, pintores, poetas e músicos persistiram toda a vida em sua atividade, a despeito, às vezes, de condições dificílimas? Beethoven, atingido por uma surdez progressiva e paralisante, obstinado em seu trabalho. É a mesma coisa para Van Gogh, sentindo o acometimento da loucura, Rembrandt, coberto de dívidas, Garcia Lorca e muitos outros ainda. Apesar dos percalços, tais indivíduos realizaram feitos impressionantes. Podemos olhar para Deus por meio de sua revelação específica, a Bíblia, e ver inúmeras orientações para que vivamos de modo digno e para a glória divina. Então, gente, a gente precisa entender isso, que a gente precisa viver a vida da melhor maneira. E aí, ele termina dizendo assim, olha, usando as palavras de Paulo, olha só que interessante. Ele fala assim, olha, uma formiga vive no máximo alguns anos. A operária pode viver de poucas semanas a 6 anos. E a rainha até 15 anos. Para nós, esse é um tempo muito pequeno. Do mesmo modo, os humanos vivem em média 70 a 75 anos. O que, aos olhos do Deus eterno, é um sopro. Olhamos para uma pequenina formiga e nos perguntamos como ela viverá em tão breve tempo. Basta observá-la. Ela trabalhará. Com diligência, estocará mantimentos para o inverno. E é exatamente neste ponto que notamos algo surpreendente. A maioria das formigas vive apenas uma única estação. Isso é muito interessante. A maioria das formigas que nascem no verão não está viva no inverno. Ainda assim, essas formigas trabalham. Este é o sentido de sua vida. É o que determina seu instinto, é o projeto do Criador para elas. Elas morrem, mas deixam um legado, providenciam alimento para as que virão em seguida, assim como outras labutaram antes delas e lhes deixaram o que comer. Mesmo que vivam um curto período, há um compromisso geracional, uma aliança com sua espécie. Assim morrem, mas seu exemplo
permanece para sempre, seu trabalho continua testemunhando o poder, a sabedoria e a glória de Deus. Que também possamos ter uma visão e uma compreensão maior da vida, assim como teve o apóstolo Paulo. E olha o que ele fala aqui do apóstolo Paulo, Filipenses 4, 11 ao 13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só que interessante. Filipenses 4, 11 ao 13. E aí eles terminam dizendo, essas palavras são urgentes para o nosso tempo. Então a gente não pode ficar assim, a gente tem que saber entender o nosso tempo. Aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Tem gente que não sabe se adaptar, né? A gente está vivendo um tempo aí complicado, a gente tem que saber se adaptar. Então, Paulo aprendeu a ser totalmente confiante e a ser totalmente dependente de Deus. Esse é o segredo, gente. Quando ele fala que aprendi o segredo é o quê? Confiar e depender de Deus. Esse é o segredo. E aí eles falam assim, ó, reconheça seus erros, esteja aberto a mudanças. Se a folhinha cair, volte pacientemente e pegue-a de novo. Carregue quantas vezes forem necessárias. Levante a cabeça, erga-se e lembre-se, seja totalmente dependente de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem nos dá energia para o trabalho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí ele fecha dizendo assim: esperamos que você tenha aprendido lições valiosas com as formigas. Agora é hora de pôr em prática esse aprendizado. Está preparado? Então formigue-se. E aí ele tem um pequeno apêndice aqui, um resumão do livro, dizendo 10 lições que aprendemos com as formigas. 1. Trabalhe com vontade. 2. Trabalhe com entendimento. 3. Seja organizado em tudo. 4. Tenha iniciativa. 5. Adquira recursos. 6. Economize. 7. Trabalhe em equipe. 8. Administre o tempo com inteligência. 9. Conclua suas atividades. 10. Desfrute dos resultados do seu trabalho. Gente, essa é a conclusão do livro Formigas. Eu aprendi muito com esse livro. É um livro, assim, muitíssimo interessante. E a gente precisa entender essas preciosíssimas lições, né? Que nós possamos ter esse entendimento de aproveitar a vida da melhor maneira, fazer da melhor maneira, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que Deus confiou em nossas mãos e, principalmente, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém, pessoal? Então, formigas, formigue-se, vamos em frente. Tá bom, galera? Um beijo a todos, foi bom estar com vocês e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau!